NoFap September é uma expressão em inglês que, FAP é um apelido para masturbação, no, não, September, setembro. Então, traduzindo aí por cima, é o setembro sem masturbação. Mas, o que é esse movimento? Vamos ver a respeito. Segundo o que eu vi aqui numa página no Facebook, o objetivo desse NoFap September é ficar o máximo de dias possível sem se masturbar nem assistir pornografia, principalmente hardcore. E aí tem uma lista de benefícios disso. Vamos dar uma olhada. Ereções mais fortes e duradouras nas relações sexuais. Maior prazer nos orgasmos. Maior nível de testosterona no sangue, consequentemente tornando mais atraente para as mulheres. Feromônio. Acabar com problemas de disfunção erétil. Opa, não mais. Maior disposição, concentração e confiança em si. E diversas outras coisas. E aí tem algumas regras. Primeiro, não vale assistir pornografia. Não vale se masturbar. Mas é permitido fazer sexo. Então, essas são as regras do NoFap September. E também não é possível ajudar o seu amiguinho. Entenda como quiser. E a página diz o seguinte, que a masturbação em si não é ruim, mas o excesso e o uso de pornografia modifica o seu cérebro, te deixa viciado nisso e acaba prejudicando outras áreas da sua vida. E aí tem um alerta em caixa alta. Por que fazer isso? Há vários males que a pornografia pode causar no seu cérebro. E a pior que ele considera, a pessoa que está escrevendo o texto, é a disfunção erétil. Porque ninguém quer ter esse problema com 25 ou 30 anos, né? Ou até mesmo aos 19, aos 20 anos. E outros problemas fisiológicos que nem o Viagra resolve. É de dar medo. Só que o problema é o seguinte, essa página deixa de citar qual é a fonte disso, quais são as referências que eles estão usando, no que é que se baseiam esses benefícios que eles estão listando ali. A única opção que a gente tem é de acreditar ou não acreditar, aderir ou não aderir ao NoFap September. E você não aderindo, você corre o risco de ter todos esses males que eles estão falando aqui. Mas se você achou que esse vídeo era sobre aderir ou não a essa campanha, não é o meu objetivo aqui. Eu quero trazer algumas questões para a gente debater, até mesmo sobre essa campanha, que eu acho que vai além disso que está dado, disso que está posto, e que pode ter muito mais a ver com você e com a sociedade que nós vivemos hoje do que nós imaginamos. O primeiro ponto é que parece que, embora a sigla esteja falando de masturbação, o problema não é a masturbação em si, mas sim a pornografia. Então, talvez o mais correto, a forma mais honesta de dirigir essa campanha seria um setembro sem pornografia. Seria mais justo, inclusive, para a pessoa que está querendo ou não aderir a essa proposta, ou pelo menos discutir se isso tem ou não tem validade. E aí é que está, a questão da pornografia é sim muito relevante, é um assunto muito sério que precisa ser trabalhado de diferentes pontos de vista, com seriedade, com sensibilidade, e que obviamente não vai se esgotar aqui nesse vídeo, mas eu espero lançar algumas centelhas para você sobre o assunto e que você se interesse a pesquisar mais a respeito. Mas por quê? Primeiramente porque isso vai além, inclusive, da perspectiva que a campanha coloca, que é você aderir ou não a esse movimento de ficar um mês sem pornografia, um mês sem procurar conteúdo erótico com a finalidade que você quiser, mas para além disso, o problema da pornografia não é individual. Não é o que você faz trancado no quarto, trancado no banheiro, com o seu computador, com o seu celular, enfim. Mas é uma questão da sociedade. É uma questão da sociedade que envolve uma série de relações, inclusive relações de trabalho, que dizem muito a respeito dos tempos líquidos que nós estamos vivendo e que tem tudo a ver comigo, com você e com uma série de pessoas que a gente nem faz ideia. E aqui a gente já começa a esbarrar em algumas questões. Por quê? Quando a gente fala em temas como pornografia, masturbação, logo vem um tabu enorme, porque esses assuntos foram tratados muito tempo como um tabu, como uma questão moral, como uma questão religiosa, descaindo num moralismo, do tipo, se você fizer isso, você vai pro inferno.
Quem faz isso é um pecador. E se resumiu aí a questão. E aí, se você acredita ou não, se você segue ou não uma religião, ou se você acredita numa religião que isso não é uma questão tão relevante assim, ok, isso não é pra mim, não é uma discussão que me interessa. E na verdade, sim. Por quê? Porque a questão da pornografia vai além da moral e, obviamente, tem abordagens muito melhores do que o moralismo. E um ponto importante disso tudo é o seguinte, isso vai para além da questão individual, de você assistir ou não conteúdo pornográfico, de você consumir ou não conteúdo pornográfico. E vejam aqui a ênfase, você, o indivíduo, o individualismo, querem nos fazer acreditar que isso é uma questão individual, que diz respeito ao que você faz ou deixa de fazer, mas não é bem assim. Para que o sujeito que quer ter acesso a um conteúdo pornográfico tenha acesso a esse material, é preciso produzir esse material. E aí envolve uma série de pessoas, e aí nós temos uma trajetória que nem sempre é clara quanto ao que vai chegar para você. A relação mais óbvia é as pessoas que estão produzindo aquele conteúdo, as pessoas que estão ali em frente às câmeras. E só quanto a isso a gente já pode lançar uma série de questões. Será que é um contrato justo? Será que aquelas pessoas que estão ali contracenando concordaram em fazer aquelas cenas da maneira como elas são publicadas? Quem está ganhando com tudo isso? Esse conteúdo, será que é um conteúdo erótico ou é uma romantização da violência? Para além das pessoas que estão ali em frente às câmeras, nós temos as pessoas que estão por detrás das câmeras. Produtoras, ou se é uma produção amadora, não interessa. As páginas na internet que hospedam esse conteúdo e as pessoas que trabalham por detrás para manter esse conteúdo no ar. Enfim, isso passa por uma série de pessoas e gera uma série de caminhos que nós nem sempre estamos conscientes e nem todos são tão legais assim. Tanto de ponto de vista das leis, quanto do ponto de vista de talvez isso não seja tão interessante assim. E a campanha do NoFap cita uma série de riscos para o indivíduo que consome pornografia, e embora a gente possa lançar algumas dúvidas aí sobre esses dados, alguns até chamam de pseudociência, mas que realmente existem pesquisas a respeito dos riscos da pornografia no cérebro do indivíduo, nas suas emoções, a questão vai um pouco além disso. E talvez aqui seja importante trazer algumas dessas questões. Por exemplo, o Brasil é o país onde mais se acessa conteúdo pornográfico de travestis. O Brasil é o país no mundo que mais registra casos de violência contra pessoas transexuais. Uma pesquisa que saiu algum tempo atrás mostra que o termo mais procurado nos sites pornográficos pelos brasileiros é novinha. E aí a gente poderia pensar, pedofilia? E com essa pandemia surgiram alguns outros dados muito interessantes. O primeiro deles é diretamente voltado a esse tema, é justamente que o acesso a sites pornográficos cresceu exponencialmente com a pandemia. Que o registro de pessoas nesses sites pornográficos cresceu ainda mais. Um outro dado, com a pandemia e com o isolamento social, os casos de violência contra a mulher aumentaram muito. Será que esses dois dados não estão relacionados? E aí eu gostaria de trazer aqui para nossa reflexão aquele nosso amigo, a minha conhecida referência, o filósofo Walter Benjamin, e a questão da pobreza de experiência. E o que pornografia tem a ver com pobreza de experiência? Tem um meme que eu vi uma vez que era o seguinte, graças à internet, você já viu mais mulheres nuas do que todos os seus antepassados juntos. Isso até pode ser verdade. Agora, a questão é, estamos nos tornando mais ricos ou mais pobres em experiência com isso? Estamos nos relacionando mais? Estamos amando mais? Estamos sentindo mais ou menos prazer? Isso tem feito da nossa sociedade ocidental, livre, com acesso aos dados praticamente ilimitados, uma sociedade mais realizada ou mais frustrada sexualmente? E nesse sentido, a questão da pornografia é interessante porque, embora venda um discurso de liberdade ou de acesso ilimitado, na verdade, quanto mais acessamos, mais nós nos damos conta de quão limitados nós somos.
E isso nos leva a perceber cada vez mais a nossa pobreza de experiência. Sem contar que, se formos levar em consideração esses dados sobre violência contra a mulher, violência contra as pessoas LGBT, pedofilia e outras coisas, nós poderíamos pensar: que tipo de experiência é essa? Será que não é muito mais uma experiência traumática? Um choque? E talvez o maior ganho desses movimentos como o NoFap September seja justamente de colocar essas questões para discussão, de colocar esses assuntos na ordem do dia e nos fazer parar para pensar: mas espera aí, o que eu ganho com isso? O que eu deixo de ganhar com isso? O que isso me traz de benefícios ou malefícios? O que isso causa na sociedade como um todo? Se você quer seguir o NoFap September ou não quer seguir, isso particularmente não me interessa. Cada um se resolva como achar melhor. A questão é: reflitam a respeito desses problemas. E para encerrar, não poderia deixar de lembrar: curta esse vídeo, compartilhe com alguma pessoa que você sabe que vai se interessar, comente, mesmo se você não gostou, comente o que você não gostou, ajude a fazer desse canal um lugar de ricas experiências.